O Papo Fuderoso dessa vez, o teu PF de conteúdo de notícia é com Nanda e Letícia. Game Over Fast Food e Let's Burger. Pra falar, sabe de quê? Empreendedorismo feminino. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, falaremos de empreendedorismo feminino com quem tá tendo muito sucesso. Então, não perca. Papo Fuderoso, o teu PF de conteúdo é conteúdo true. Yes, sir, let's go! Agradecer ao Papo Fuderoso de hoje do nosso patrocinador, ninguém mais do que Heinz. Tá com a gente sempre. E você tá achando que é só ketchup, mostarda e essa variedade boa de maionese? Agora chegaram as pimentas. E pimenta Heinz, é refresco mesmo. Não preciso nem falar onde. Essa aqui é a mexicana Hot Sauce, a mais intensa de todas, com 3 variedades de pimenta, galera. Não deixa, aproveita na Rio Quality. onfood.com.br você acha todas as pimentas Heinz. Yes, sir, let's go! Yes, sir, meu time! Mais um Papo Fuderoso de hoje. Aquele PF gostoso, misturado, cheio de coisa boa. É o que a gente vai ter aqui. E dessa vez, tô com as ilustres Letícia, do Let's Burger, e Nanda, da família Game Over Fast Food. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao Estúdio Pipoca, onde acontece o nosso Papo Fuderoso. Obrigado, meninos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A ideia do programa de hoje, aqui no mês de março, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E a gente queria aproveitar um pouco desse momento para falar sobre empreendedorismo feminino, que efetivamente se comemora em novembro. Mas a gente entende que histórias de sucesso como a de vocês duas podem ser compartilhadas, e aí, em vez de a gente esperar até o final do ano para falar de empreendedorismo feminino, a gente já começa agora no começo, dando um gás para todo mundo. Então eu vou falar um pouquinho do que eu conheço das histórias dos negócios de vocês, e depois vocês contam um pouquinho também de como foram essas iniciativas e tudo mais. Então, Letícia, você é a loba solitária, empreende basicamente sozinha, toma todas as decisões dentro do seu negócio, não tem muitos pares, o que é uma coisa inusitada dentro do nosso mercado. Começou empreendendo, acho que com seu irmão, depois disso tentou se afirmar na região que vocês estão, na Costa Verde, como uma hamburgueria referência, e tá aí com muito sucesso, performando bem, diversificando o negócio, falando de produto digital, trazendo várias coisas boas. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. Esqueci alguma coisa? Na real, eu comecei a trabalhar com comida em 2011, né? Eu entrei dentro desse meio muito nova, eu tinha 19 anos só. E nunca mais saí desde então, só que até 2019 eu empreendia para outras pessoas, né? Eu sempre empreendi em paralelo, vendia açaí desde 2014 com meu irmão. Açaí, eu tinha uma lojinha de açaí com meu irmão desde 2014, a gente levou essa lojinha até 2019. Mas dentro do segmento do food service desde 2011, porque eu trabalhava numa franquia de lanchonete que tem aqui no Rio, mas também tinha lá em Angra. Comecei literalmente no chão de loja, a fazer toda a parte de limpeza. E aí passei por todas as praças, consegui adquirir aquele conhecimento empírico, né? Vivendo ali todos os dias. E aí ao longo do caminho, claro que é uma jornada muito extensa, porque né, já são 13 anos. Mas em 2019 eu decidi que eu ia vender hambúrguer e que eu ia viver disso. E tô aí, comecei com meu irmão. No meio do caminho a gente se separou, ele foi pro caminho dele, eu fui pro meu e tô aí. Sou sozinha. E Let é de Letícia ou não? Também, esse mérito não é meu. Do Let's Burger não é meu, na verdade. Eu tinha essa ideia de vender hambúrguer, mas eu não sabia nem por onde começar. Eu sabia como fazer hambúrguer, porque eu já fazia isso há muitos anos, mas eu não tinha essa noção de branding. Aí eu pedi pro amigo meu, a Mauri, e falei, cara, pensa no nome aí que vai combinar, porque vendia açaí, o nome da minha lojinha se chama Açaí do Geis, então não fazia muito sentido. E aí ele falou, cara, que tal Let's? E aí o slogan era Sabor que te leva. Então era de Let's Go, e ele combina com o seu nome. E já tem a ver com o slogan, né? E ficou, e hoje eu sou conhecida como Let's, então assim, as pessoas elas me veem na rua como Let's Burger, então direto me chamam de Let's Burger, e eu olho, eu atendo. Então galera, @Let's Burger, pra quem ainda não conhece, tá passando por Angra, parada certa, né? Tem que ir. Nanda, um modelo diferente. Aqui já tem uma família toda por trás do Game Over Fast Food. Se não me engano, você teve uma experiência internacional, morou fora, trabalhou, viveu fora. E seu esposo, tá aqui, tá na plateia aqui, galera, olhando a gente. Sempre juntos. Trabalhou numa famosa empresa de hamburgueria de fast food também. E vocês juntos começaram essa empreitada, criaram a Enceropédica, uma das grandes referências. Eu tive lá
me surpreendi com todos os indicadores de recorrência, toda a parte estrutural do negócio, a diversificação do cardápio. E aí estão com uma empresa que desponta no nosso mercado, é referência para muita gente aqui do Rio. Tô certo? Esqueci alguma coisa? Como é que foi essa trajetória de montar aí o Game Over Fast Food? Foi assim mesmo, né, como aconteceu. O Everton, ele já tinha trabalhado numa franquia grande e veio essa referência quando a gente decidiu ficar no Brasil, falou, vamos empreender em algo. Estava grávida, precisava de uma saída, né, de emergência. E Game Over Fast Food, que antes era Pac-Man Fast Food, né? Antes era Pac-Man. Pac-Man, que não era para ser Pac-Man. Nós tivemos um crescimento rápido, digamos assim, menos de um ano. E nós precisamos registrar um nome próprio, uma marca própria e crescer num segmento único. E aí a gente lançou a primeira hamburgueria artesanal lá no município de Seropédica. Quantos anos vocês têm a hamburgueria lá? Desde 2018, perdão. Desde 2018. Quantos lugares na casa? Anos. Quantas mesas a gente atende? A gente atende tanto delivery quanto presencial. Nós temos 14 mesas no salão principal, mais 8 mesas no nosso novo espaço, que é Game Over Kids. Que é a área Kids, né? Isso. E quando vocês tiveram a mudança do nome, foi por uma questão da marca Pac-Man? Ou que vocês tinham que mudar, alguma coisa assim? Sim, a gente cresceu, né, exponencialmente, principalmente no digital, e a gente acabou chamando atenção. O nosso não era o único Pac-Man que tinha no Brasil, existiam outras empresas com nome, porém nós fomos notificados, mas não foi nada assim nenhum processo, aterrorizante. Nada, né? Só tinha que cuidar. Só tinha que cuidar, porque nós não poderíamos estar utilizando. Mas foi um processo bacana, porque nós conseguimos criar uma identidade própria, né? Sim, foi muito e legal. Não depende de uma marca de terceiro. E já acho que daqui a gente já tira uma primeira informação para quem está empreendendo agora. Sim. E a gente vai falar de empreendedorismo feminino, que é o cuidado com o branding, com a marca. Né? Como a gente pode, o que a gente deve fazer nessa montagem estrutural. E eu acho que todo mundo que pensa no negócio, primeiro pensa no modelo, né? O que eu quero fazer? É hambúrguer, é pizza, tudo mais. No caso do Game Over Fast Food tem de tudo. Tem pizza e tem hambúrguer. Esfirra e milkshakes. E milkshake. Mas é tomar esse cuidado de fazer a coisa de uma forma minimamente estruturada para não ter nenhum tipo de perrengue mais sério lá na frente, né? E não conseguir ter que mudar toda uma parte de comunicação. Lá no Let's Burger, como que vocês fizeram esse processo? Contrataram uma consultoria terceirizada para fazer a parte de INPI, de registro de marca? Isso é relativamente recente, porque quando a gente teve essa ideia, né, que o Amaury, que na época era responsável por fazer essa parte do branding, eu não tinha essa noção. Hoje eu trabalho muito mais com marca, né, eu entendo muito mais do que se trata uma marca, do que ela abraça, mas foi um dos avisos que ele me deu, ele disse que já era registrado. E na época eu não tinha pretensão de crescer, da Let's, era realmente uma coisa secundária, porque lembrando, eu era CLT, então era uma coisa que eu levava em paralelo à minha vida profissional. Então eu falava, tudo bem, não tem problema ser registrado, vai ser um negocinho que eu vou vender aqui no meu bairro e tá tudo certo. E aí quando as coisas foram tomando proporções maiores, que eu entendi que talvez pudesse virar um problema, que foi quando eu encontrei a minha advogada, que hoje a gente tem 6 marcas registradas, eu nem tinha ideia. Então, tudo que era Let's, a gente tentou o Let's Burger dentro da categoria principal, não conseguimos, e aí conseguimos dentro da categoria do delivery, porque na pandemia a gente encontrou uma brecha, porque se abriu uma nova categoria, e a gente conseguiu registrar o Let's Burger dentro dessa categoria de delivery, dentro das requisições que precisavam. E aí aproveitei e registrei uma série de outras marcas que, se futuramente quiser usar, aí tem Let's Sandwich Shop, Let's Burger, Let's Pizza, e tem... Já tá garantido. Legal. Exatamente. E foi um trabalho que foi exponencial, assim. A gente foi fazendo e quando viu já tava com um monte de marca. E eu tô aqui fazendo o papel do cara que não sabe nada, fazendo as perguntas idiotas, tá? Então você que tá aí em casa assistindo, senta assim junto comigo na minha cadeira, tá? Deixa que eu faça esse papel pra você. Dentro desse processo que vocês fizeram, é muito caro? É barato? Como que é isso aí? Exige muito do tempo de vocês? Para registrar a marca? Eu não acho caro pelo tanto de coisas que abrange, né? No meu caso, são 48 tipos de proteção do nome. Então, são muitas coisas por um período de 10 anos. Entendi. O valor
eu paguei. Cada processo vai depender de cada advogado, quem vai estar fazendo essa consultoria. Eu acho que ficou bem acessível, vale a pena. É bem acessível. Legal. Assim, não é nada... Inclusive, acho que tanto eu quanto a Fê, a gente recomenda fortemente que todo mundo que entrar dentro de negócio, essa seja uma das primeiras coisas, porque quando você tem um nome em jogo e as pessoas começam a conhecer você pelo nome da sua empresa, é fundamental, porque a tendência de você crescer e outra pessoa que talvez tenha posse desse nome, ou ainda não tenha, já vi casos de pessoas que Se aproveitar do sucesso não tinham de outro, registro, né? e aí depois fez o registro e a outra pessoa teve que correr atrás. Então acho que é fundamental, e o valor eu considero que é bem irrisório. Se você quiser fazer por conta própria, é ainda mais barato. Quando você contrata um profissional, tem o custo do profissional, mas ainda assim eu acho que vale a pena. Legal. Sim. E aproveitando assim a fala dela, como ela disse que ela trabalhava, era um trabalho extra, né? Ela tinha um trabalho de CLT, ela fazia. Quando, no meu caso, eu tô vendo que no caso dela também, nós começamos a empreender no ramo do food service, um pouco desacreditado da proporção que isso chegaria um dia. No nosso caso, foi uma empresa mesmo bem familiar, um MEI. Era eu, minha mãe, ele, o meu irmão, que era o motoboy. Então, assim, um negócio pequeno. Então, por isso que não tinha essa preocupação. E com o tempo a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai vendo que as coisas precisam ser melhores estruturadas, melhores planejadas. E assim, eu aconselho para quem queira começar um negócio hoje que já pense nesses pontos. Tem essa segurança, né? Antes de dar algum problema. E vocês falaram, a gente gasta-se muito dinheiro e tempo para se construir marca. Se essa marca não estiver legalmente respaldada, esse dinheiro todo vai ficar mais caro lá na frente. A chance de você perder essa marca que você demorou um tempão e se dedicou muito para construir pode estar à mercê de uma simples ligação que vão fazer para você e falar que você não tem direito sobre aquilo. Aí o problema aumenta. Uma mensagenzinha, olha, você não pode utilizar isso. E aí aquela correria. Pois é. É assim. Como eu falei, a ideia é a gente abordar empreendedorismo feminino. E o Sebrae, ele tem uma pauta interessante sobre o tema, onde ele fala sobre novas perspectivas do mercado, né? A perspectiva da mulher sobre empreendedorismo. Ele fala sobre negócios bem-sucedidos, né? O impacto de um negócio, tanto na parte financeira, a parte enfim, de autonomia, de muitas outras variáveis que impactam na vida das mulheres. A questão do dinheiro feminino que move muitas indústrias hoje, né? A indústria de beleza, a indústria do fitness, enfim, várias indústrias são movidas pelo dinheiro da mulher hoje em dia. Então a ideia é a liderança empreendedora, o como a mulher, né, exercendo esse papel de liderança e tomando protagonismo no empreendedorismo, ele hoje pode trazer um olhar diferente, e a gente aqui poder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que talvez traga luz para muita gente que está assistindo o nosso programa. No nosso segmento, o mercado de food service, ele já é um dos segmentos que mais abrem novas empresas no ano. Então, assim, de todas as categorias de negócio, indústria têxtil, indústria de fitness, indústria de beleza, o ramo de alimentação é um dos que maiores recebem novos empreendedores. Dentro desse ramo, dos novos empreendedores, 30% são mulheres. Então, ainda menos da metade são mulheres. E a gente sabe que a mulher hoje tem uma jornada que quase não termina, né? Não sei nem se eu posso falar de jornada tripla, vocês talvez melhor do que eu posso falar. E como a gente falar sobre isso vai dar um impulso, uma motivação a mais para quem está com uma ideia fuderosa lá, colocar essa ideia em prática, porque vocês fizeram isso acontecer. Então, dentro da rotina de vocês, existem dois modelos. Um modelo que tem uma família por trás aí, junto com sociedade e atividade, e uma pessoa que está empreendendo de forma independente. Como que é essa rotina de trabalho? O que você faz efetivamente no seu negócio? Se você faz tudo, ou se você tem parceiros terceiros que você contrata, né? E fala um pouquinho de cada um aí, por favor. Eu tenho o privilégio de hoje entender o meu papel dentro do meu próprio negócio no início, né? Como eu disse, eu comecei com meu irmão e o combinado sempre foi: você é o braço e eu sou a cabeça, porque era o que eu sabia fazer. Eu sou de exatas, então assim, eu cuido muito das partes de gestão, da parte de números. E quando a gente começou a Let's, era uma coisa bem despretensiosa. Então meu irmão tinha o papel de queimar uma lâmpada, ir lá trocar, quebrou um cano. Eu tinha essa pessoa que eu podia contar em casos de incêndios ali. E quando a gente se separou, eu fiz tudo. Então eu tive que abraçar todo o negócio. A gente se separou no finalzinho de 2019, aí um mês depois entrou a pandemia. E foi aquela incerteza, eu tive que abraçar tudo.
conforme as coisas foram se estruturando ao longo do tempo, a Let's, ela foi tomando uma proporção que eu não imaginava. E eu preciso fazer um adendo, um parêntese, que foi... Eu e meu irmão, a gente se separou em novembro de 2019, na verdade. Em dezembro eu pedi demissão do meu trabalho. Então eu pedi demissão. E isso significou muita coisa, então eu realmente tive que abraçar todas as praças. Eram eu e mais 3 pessoas. Hoje sou eu mais 30 pessoas. E aí, na época, eu tive que fazer tudo. Hoje, dentro do meu negócio, eu cuido da parte de gestão. Então, tudo que é relacionado à gestão, não só a gestão financeira, mas a gestão operacional. Eu tenho uma gerente operacional que cuida de todas as questões físicas ali da loja, do espaço, das pessoas e dos equipamentos. Mas hoje, o meu trabalho dentro da Let's é cuidar de toda a parte criativa, tudo que é relacionado ao cardápio, mas nem sempre foi assim, né? Então... O que eu falo, num contexto geral, olhando para o macro da coisa, é você dar o melhor do que você tem dentro das condições que você tem. Sim. E aí, conforme as coisas vão caminhando, você vai delegando um pouco mais, aí você vai pedindo um favor para um, você pode me ajudar. E é assim, é muito difícil, mas quando você vai estruturando, você vai entendendo qual é o seu verdadeiro papel dentro do negócio, as coisas vão se encaixando. Eu acho que o importante é mais fazer do que ficar pensando muito em fazer. O feito às vezes é melhor do que o perfeito. Sem dúvida. E Nandi, como é que é lá? Lá demorou um pouco, né? Até a gente conseguir entender. Dividir tarefas. Na verdade, o Everton sempre ficou mais no operacional, pela experiência dele. Ele trabalhou, né? Num fast food, eu não. Eu sempre fui aquele apoio ali, aquela pessoa que tá do lado. Você vai, eu vou. Você vai, eu vou. Sempre incentivando ele. Hoje, nós dividimos as tarefas. Eu fico mais na parte de gestão de pessoas. Mas a gente faz de tudo um pouco. Não tem escolha, né? Tem dia que a gente olha e fala, e agora? Tem que fazer. Mas se precisar ir para uma chapa, por exemplo, ele vai. Eu não vou. Eu já fico lá com os meus clientes. Porque é muito difícil quando nós temos o delivery numa mesma loja... O salão numa mesma loja e agora atualmente um novo espaço. Então tem que... Que é um espaço conectada, extra, né? Mas é um outro espaço, né? Então são todas essas áreas que você tem que estar gerenciando. Então a gente divide um pouquinho para cada um. E eu acho que o mais importante é a gente entender a nossa limitação, né? Porque independente do negócio, você pode ser o cara mais bem-sucedido do mundo, a mulher mais bem-sucedida do mundo. Vai chegar um momento que as tuas capacidades vão se esgotar e você vai precisar de um gás novo ali para conseguir dar o gás que o seu negócio precisa, mudar um pouco, ter uma nova ideia e tudo mais. Hoje, quem vocês consultam quando vocês precisam dessa informação ou olhar esse novo? Assim, preciso de uma solução aqui para um problema que eu tenho, não estou conseguindo encontrar a solução. Vocês têm, assim, alguém que vocês buscam, que vocês pegam informação, que vocês correm atrás sobre isso? Eu tenho alguém muito... ou alguma instituição, sei lá. Eu, assim, você até tinha dito sobre o Sebrae, essa questão de informação. Eu comecei, de fato, a entender quem eu era dentro do meu papel empreendedor, né? Porque até então eu era empregada, eu já fazia essa parte de gestão, eu já cuidava da parte de gestão. Eu tive a oportunidade de viver o operacional, depois viver o administrativo e conseguir adquirir toda essa experiência ao longo de 10 anos ali de trabalho. Mas eu não entendi o meu papel como empreendedora. Então, no início, o Sebrae foi uma ferramenta fundamental para mim. Eu falo muito isso, já falei isso algumas outras vezes, da importância do Sebrae para poder me enxergar como empreendedora. Qual é o meu papel como empreendedora e como eu preciso me comportar. Já hoje em dia, eu tenho o privilégio de ter feito networking, então eu tenho vários amigos. Se eu tenho uma dúvida específica agora, por exemplo, Let's Burger está em processo de expansão física, né? Você vai abrir segunda loja, é isso? Eu tenho já 2 lojas e a primeira, que é a principal, eu tô expandindo, né? Tinha uma loja do lado e eu peguei essa loja pra que você fez na rede social. Estender, então vai ser uma grande Let's Burger ali. Eu tenho 24 lugares hoje e agora eu vou pra 50. Legal. Então, hoje eu tenho esse privilégio de poder consultar alguns amigos. Essa jornada, né, desde 2019 pra cá, me deu a oportunidade de conhecer várias pessoas e fazer vários networks. Então, nesse processo de expansão, por exemplo, eu já pensei em colocar almoço. Você tem um monte de coisa, mas eu também. Eu também tenho um monte de coisa. E eu falei sobre o almoço pra gente ficar tem muita coisa que já. E aí eu consigo, dependendo do assunto, dependendo do que for necessário pra poder fazer acontecer. A gente tem umas pessoas ali que a gente sabe que tem um pouquinho mais de experiência. Como eu sou
sozinha, não tem ninguém pra chorar no ombro, eu vou chorar no ombro de algum amigo que tá fazendo a mesma coisa que eu. Mas sempre procurando, não tem problema nenhum em pedir ajuda, em tirar dúvida, nada disso, assim. Hoje eu tenho a Burger Social Club, né? Exatamente. É um grupo bem bacana que, apesar de eu não ter conseguido ter fisicamente, mas eu sei que, assim como ela falou, existem sempre pessoas que vão estar ali para nos ajudar. Né? Não tive o privilégio de fazer nenhum curso no Sebrae, como ela falou, vou pesquisar, mas essas pessoas sempre vão existir pessoas que a gente pode buscar. A Rio Pallet tem muitas pessoas que estão do nosso lado também. A ideia desse programa também foi isso, a gente montar o canal no YouTube e a gente quer assim, ser uma Netflix de food service, a gente vai ter vários quadros diferentes e o Mesa Cash, né, o Papo Fuderoso é uma ideia dessa. Não só da gente falar de negócios bem-sucedidos, mas a gente inserir dentro desse tema de negócios bem-sucedidos pautas que são interessantes para todos, como empreendedorismo feminino que a gente está trazendo aqui. Então, por isso que é PF mesmo, aquela coisa que vem misturado tudo junto, mata a fome de conhecimento ali, a ideia é essa. E como você falou, né, hoje tem o Burger Social Club, que é uma comunidade de hamburguerias de diferentes áreas do Rio de Janeiro que a gente se reúne para conseguir compartilhar conteúdo, e eu escuto de muita gente empreendedora o quanto tá todo mundo disponível para compartilhar e precisa, porque vai chegar um momento que sou eu que vou precisar de informação e aí eu vou lá e vai chegar uma hora que essa ponte se inverte e a gente, por exemplo, cria esse tipo de experiência, de canal de comunicação. Então quem está assistindo a gente tem alguma dúvida, escreve nos comentários, coloca pra gente aí, ou vai lá no Insta da Game Over, da Let's, pergunta, e eu tenho certeza que a galera vai compartilhar com vocês. Isso eu mesma que respondo, inclusive, então se quiser mandar, eu que vou responder. Seguindo nossa pauta, que aqui é conteúdo de verdade, a gente tem uma pauta. Dentro dessa jornada de vocês, o que vocês podem destacar de um desafio, assim, uma situação difícil que marcou o momento que vocês... Antes dessa consolidação, o negócio de vocês hoje seguros, que vocês falam, pô, aqui foi um momento que eu falei, rapaz, me deu um medo danado, não sei se isso aqui vai dar certo. Eu acho que, como a gente está abordando essa questão do empreendedorismo feminino, a gente como mulher, eu acho que a gente tem esse poder de fala de dizer que, pra mim, particularmente, um dos momentos mais difíceis, eu acho até bom falar isso, eu espero muito que se uma mulher estiver ouvindo isso, estiver ainda com dúvida, que isso sirva de incentivo, que é justamente o fato de ser mulher. Existe uma barreira muito grande de entrada, principalmente quando a gente fala de hambúrguer, né? Sim. Especificamente de hambúrguer, existe uma barreira de entrada muito grande pelo fato de ser mulher, então é natural, infelizmente, as pessoas acabarem desacreditando do seu trabalho, principalmente na parte técnica, quando a gente fala de produto, né? E aí acreditar que seu produto é muito bom. Então eu senti um pouco, hoje nem tanto, eu acho que hoje quando a gente se posiciona e consegue entender de nós para com nós mesmos, qual é o nosso lugar dentro do negócio, dá uma segurança maior. Mas a barreira de entrada para você conseguir esse network, entender um pouco melhor dessa parte técnica do mercado, como você pode ir se aproximando, foi um pouco difícil. Eu acho que você foi em 2017 que você entrou, então 2018. Eu fui um pouquinho depois, só que foi muito próximo à pandemia. Eu acho que o maior desafio que eu tive, não só além dessa barreira de entrada como mulher, eu acho que foi o início da pandemia que... Tava todo mundo mais afastado, né? E você não sabia como fazer pra trabalhar, e foi aí que entrou o delivery. E aí, nesse momento que a chave vira, o jogo muda e aí tudo acontece. É exatamente sobre isso que eu ia falar também. O desafio maior foi a pandemia. Nós começamos a empreender em 2018. Com menos de um ano, nós migramos da lojinha pequena para uma loja grande no centro da cidade. Nosso público-alvo, a gente é um ponto também importante do nosso negócio. Nós estudamos, né, qual era o público que a gente queria vender, porque na cidade já existiam negócios do ramo, mas nós estávamos chegando naquele momento. Então, o que a gente ia ter diferente? Então, a gente queria atingir um público específico, por ser uma cidade universitária. Então, a gente queria atender os alunos da universidade. Né? Você fez um produto com um público-alvo específico para os alunos. A gente já pensou assim, momentos de prova. E daí nós migramos para o centro em 2019. Quando a gente migrou, que a universidade ia voltar, começou a pandemia. Então a gente deu um passo grande. A gente foi para o centro, aumentamos a loja. E a universidade ficou 2 anos sem aula. E era o teu público todo, né? Mais o delivery.
salvou a gente. E ainda teve um pequeno fator, porque nesse momento também a gente deu um passo, que a gente tinha comprado uma loja de uma outra franquia, que nós íamos ficar com o antigo Pac-Man e mais essa outra loja, que é essa loja que vendia pizza esfirra. A gente não trabalhava com pizza esfirra, a gente só trabalhava com hambúrgueres artesanais. Sim. Daí tivemos um problema, devido à pandemia, tivemos que devolver o negócio. Mas tudo acontece, tem um propósito, né? E graças a isso que a gente conseguiu implementar dentro do Game Over, que hoje é Game Over Fast Food, esses produtos que a gente aprendeu a trabalhar nessa outra loja. Foi o maior desafio. E enquanto a gente está conversando aqui, a gente vai passar imagens dos negócios de vocês, dos produtos de vocês, então a galera vai conseguir ter a dimensão. E esses negócios que eram crianças na pandemia, né? Hoje eu vejo empresas muito fortalecidas. Que eu acho que teve também essa necessidade de todo mundo que estava naquele momento, cara, olhar para dentro do negócio, se reinventar, construir marca, fazer acontecer e enxugar despesas, esperando um momento de volta de demanda. E agora são as empresas que hoje estão despontando no mercado, que estão expandindo, vocês duas aí fazendo um pouco desse movimento. Então, assim, também trouxe um pouco dessa resiliência necessária, né? E aí, eu quero uma opinião de vocês sobre movimentos em prol de empreendedorismo feminino ou até mesmo dessa presença da mulher no mercado dentro do negócio de vocês. Não sei se existem políticas dentro do negócio de vocês que vão diretamente nesse caminho, né, de priorizar a mulher dentro de uma vaga de trabalho, mas tem uma fala interessante da primeira mulher negra congressista dos Estados Unidos, em 1972, a Shirley Chisholm. Ela falou, né, que tem uma quantidade enorme de talento sendo desperdiçada todo ano só porque esse talento veste uma saia. Eu não sei se isso é um tema que ainda existe, ou se a gente evoluiu ao ponto de, não, isso já não é mais uma questão. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu participei recentemente de um comitê de ISG no grupo da ABAD, que é a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. E já existem empresas como a Martins, que é uma grande referência em distribuição, que tem sim uma política onde, se houver uma vaga de trabalho e existe um candidato capacitado da minoria e um candidato capacitado de um outro núcleo, a vaga é da minoria. Porque existe uma iniciativa da economia privada de tentar se equilibrar, o que na cabeça dos gestores da Martins existe ainda um desnível. Existe algum movimento, mesmo que talvez não uma política estruturada, mas que vocês pessoalmente, como as donas de negócio ali, tomam a decisão nesse olhar assim? Para mim é muito importante, eu acho que o papel da mulher, a gente tem muito isso, né? E eu falo baseado em toda essa experiência que eu tive do outro lado, sendo empregada, né? Dessa barreira de entrada, eu sempre vou bater nessa tecla, na questão da barreira de entrada para a mulher, porque é o que de fato acontece. Dentro da Let's eu sempre dou prioridade. Ano passado eu tinha muito orgulho de dizer, hoje já não é mais por questão de demanda mesmo, eu não consigo, dentro do fluxo da demanda, ter um quadro exclusivamente de mulheres, mas ano passado eu só tinha 2 homens e 24 mulheres dentro da minha operação. Isso era proposital? Proposital, 100% proposital, eu sempre preferi dar oportunidade para mulheres por uma série de motivos. Então, assim, é entender melhor. Até hoje eu costumo entrevistar candidatos, né, que vão entrar ali. Hoje, dentro desse processo de expansão, a gente prioriza um pouco mais quem tem experiência, mas dentro da prioridade sempre vai ser mulher, justamente por lugar de fala, entender a dificuldade que é. Então, é sempre bom você ouvir o que aquela pessoa tem para falar, o que aquela mulher tem para falar, qual é a história de vida dela. E eu acho que é muito importante a gente ter ouvido para entender. Essa parte de contratação ela é um pouco delicada, né? Principalmente para falar da mulher especificamente, mas eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ouvir o que aquela pessoa tá ali, principalmente porque o mercado no geral, não só o mercado de food service, ele prioriza muito mais o homem, e a gente sabe que existem uma série de motivos e alguns deles são um pouco preconceituosos, né? O fato da mulher poder engravidar, por exemplo, já gera um medo problema. De perder a mão de obra, né? Exatamente. Mas eu vou ter um custo, né? E aí isso vai criando
de sensibilidade dentro do mercado para o olhar da mulher. Então, assim, eu acho muito importante. Não existe uma política específica para a contratação de mulher, mas sempre que eu tiver a oportunidade de ouvir a história de uma mulher que precisa trabalhar, mesmo que ela não tenha experiência, certamente ela vai fazer parte do time, ela vai fazer parte da experiência do time, pelo menos para ver se encaixa dentro do perfil e como ela vai entrar e desempenhar. O que eu consegui fazer hoje, que eu pretendo planejar e implementar de fato esse ano dentro da Let's, é o plano de carreira. Principalmente para as mulheres, assim, eu acho que é muito importante todo mundo entender que existe oportunidade de crescimento, por menor que uma empresa seja. Eu tenho, assim, né, essa curiosidade, né, de o que passa, né, na cabeça de uma mulher quando ela começa, talvez, nesse período de, gostaria de engravidar, né, o como deve ser um conflito dela, falar, putz, às vezes é uma coisa que ela não pode nem comentar com ninguém, né, no meio ambiente de trabalho, porque já se cria ali um medo de se perder emprego e tudo mais. E Nanda, lá no Game Over, como é que... Então, não existe nenhum programa específico, né, lá é bem mesclado, é meio a meio. Digamos, hoje, atualmente, acho que temos mais homens, mas a gente já teve mais mulheres antes. Mas não é uma regra. Vai depender mesmo da habilidade de cada pessoa, dentro de onde ela vai se encaixando. Principalmente na produção, eu prefiro mulheres. Por quê? Vou dizer. Eu ia falar isso. Eu vou te falar um movimento que a gente fez, tá? Antes de você completar. A gente, lá na Rio Quality, a gente tem um processo de separação de unidade de produtos, né? Então, a gente não vende só a caixa fechada, mas vende o produto fracionado. A gente trocou o time todo, que era de homens por mulheres, e é um turno de madrugada. E aí tinha uma dificuldade de transporte, de acesso, e a gente tá na Pavuna, né, que, enfim, não é um dos lugares mais seguros, assim, para se ir e vir. E a gente chegou lá nesse ponto e entendeu que com esse perfil de profissional, a gente teve um aumento da qualidade no trabalho muito maior, menos erros. Eu acho que o capricho, o cuidado, é aquela coisa da mãe mesmo, sabe? É maior. Não generalizando, tá? Os homens também são maravilhosos, como eu falei, hoje eu tenho mais homens. Mas pra fazer um tempero uma costela, né? Fica mais saboroso, eu prefiro que ainda tenha aquele temperinho, tipo, temperinho de vó, que elas aprendem, sabe? Em casa, que elas aprenderam. Eu prefiro. E eu tenho mulheres que tiveram filhos lá, que estão trabalhando com a gente, os filhos nasceram. Tem uma menina que teve filho, né? E eu falo pra ela, esse menino nasceu praticamente aqui dentro, e botar o nome dele de Game Over. Ela ia pro barrigão trabalhar e trabalhou maravilhosamente, muito bem. Mas tem um acréscimo que eu quero falar que não é relacionado à contratação, mas à resistência que as pessoas de fora têm com a liderança feminina. Eu sinto muito isso. Sim, por exemplo, se uma pessoa vai abordar a minha empresa para falar sobre, por exemplo, quer oferecer um produto, quer tratar sobre qualquer assunto, ela vai querer tratar com o Everton, não vai querer tratar comigo. Automaticamente o comportamento é se direcionar ao Everton, porque se imagina que ele é o cara que toma a decisão, assim, né? O homem é o cabeça, é o dono, nós somos sócios, somos os dois. Sim. Tem coisas que, se eu não estiver presente, ele pode resolver. Tem coisa que, se ele não estiver presente, eu posso resolver. E as pessoas, eu sinto que as pessoas têm um pouco de resistência quanto a isso. Se for comigo, eles preferem, não, depois eu resolvo isso com ele, entendeu? Isso é real, assim, eu deve sofrer, né? Um pouco. Hoje nem tanto mais, mas mais por questões de eu decidi não sofrer com isso. Mas assim, já aconteceu. Aconteceram situações, eu imagino. Já aconteceram situações, N situações, assim, a mais corriqueira é... hoje não faço muito parte do operacional, então não fico muito na loja, eu não tenho meu espaço de trabalho, mas ele não é ali no salão. Mas assim, já aconteceu diversas vezes de chegar um vendedor ou alguém procurando o dono. Claro que é natural, né? Mas assim, eu queria falar com o dono. E aí, quando fala que é dona, o semblante muda. Ou se fala, eu sou a dona. Já aconteceu. Eu queria falar com o dono. Tem uma situação... Conta, a gente tá aqui. Eu vou contar. Eu tava atrás do balcão nesse dia, uma funcionária tinha faltado, e aí eu tava lá atendendo. E a gente atendendo, então a gente tem uma política ali de atendimento já muito bem formada. Então a gente tem os processos de atendimento. Quando o cliente chega, boa noite, boa tarde, seja bem-vindo, fica à vontade, se tiver uma dúvida. Então a gente segue o briefing ali do atendimento. No final do atendimento, o cliente falou assim, olha, eu queria muito que você agradecesse o dono. Porque que lanche maravilhoso. Eu falei, então, aqui o dono sou eu. A pessoa que pensou nisso tudo aqui, meu amigo, sou eu mesmo. E assim, o dono sou eu. E assim, essa situação... Claro que assim, existem muitas surpresas gratas, né? Do cliente falar e falar no masculino e falar, nossa, que legal. Essa situação específica foi engraçada porque
o cara, ele meio que deu uma murchada, assim. Eles mudam o semblante. E aí já não tava mais tão empolgado pra agradecer, assim, pelo lanche. E aí, com o tempo, eu tive uma tática de começar a implementar dentro do salão objetos femininos. Para as pessoas terem certeza que aquilo ali foi feito por uma mulher. Então eu tinha mandado fazer uma jaqueta para ir no festival de música, que tinha uma Frida desenhada. Eu mandei enquadrar essa jaqueta e coloquei no meio do salão. O banheiro tem um grafite gigante com uma mulher segurando uma espátula. Então, assim, são diversas coisinhas. E aí eu consegui montar um mural de Polaroid contando toda a história, né? De toda a trajetória da Let's, e para as pessoas elas já chegarem automaticamente terem certeza que uma mulher é tão capaz, e acho que até muito mais capaz do que muito homem, de poder construir um negócio sólido e que anda. E é o que a gente falou, o tema principal, essa barreira de ser mulher. O simples fato de ser mulher já é um desafio por si só. E eu vejo, né, a Nanda contou a história dela, a idealização do negócio foi no momento de gravidez que vocês precisavam, pô, vamos fazer acontecer aqui, gente, não tem... E nasceu uma filha. O José. Nasceu um filho, né? Então, assim, o que esse poder de uma mãe, né, é impulsionada ali por ter que fazer aquela questão daquela família prosperar e tudo mais, o que pode ser mais motivante do que isso? Mais motivacional do que isso? Teve que dar certo, porque as pessoas iam até o Pac-Man, né, quando era o Pac-Man, lojinha pequena, e eu no balcãozinho, a gente sempre fica no atendimento fazendo alguma coisa, anotando pedido com um barrigão. E daqui a pouco o neném nasceu, eu lá com o nenenzinho pendurado, mamando e trabalhando e fazendo o que tem pra fazer, porque tem que dar certo. Exatamente. E você citou sobre a questão da liderança, né, dentro do ambiente de trabalho. Dentro do negócio vocês têm líderes mulheres? A minha gerente operacional é mulher, assim, é meu braço esquerdo e direito, eu costumo falar isso pra ela. Ela que cuida de toda a operação é mulher. E todos os cargos de frente, né, que existem funções específicas e responsabilidades específicas são mulheres dentro do meu negócio hoje. Na gerente operacional também é mulher? Também é mulher. Vocês acham que existe um perfil diferente no estilo de liderança da mulher e do homem? Eu acho que existe na questão da empatia. Eu acho que a mulher, ela tende a naturalmente ser um pouco mais empática e ouvir um pouco mais. O homem, ele tende a ser mais pragmático. Então, quer resolver o problema, não quer saber muito o porquê, tem o toda contexto. essa sensibilidade, né? A mulher tem essa sensibilidade, você olhar com mais cautela sobre a situação que tá acontecendo ali, ela analisa melhor. No meu caso. E dizem, né, que o melhor líder não é aquele que fala mais, né? Aquele que escuta mais os outros para conseguir entender as dinâmicas, né? E eu acho que essa mensagem aí já traz para muita gente um pouco de ideias de como se estruturar o negócio, né? Vocês tiveram que preparar essas pessoas que estão no cargo de liderança hoje ou elas chegaram prontas do mercado? Se vocês tiveram que preparar, o que vocês fizeram, como elas passaram? As duas que eu tenho hoje, elas já tinham um pouco de experiência, mas tem toda uma adequação, né? De como que é a forma que você quer trabalhar, aquele perfil pessoal, né? De cada negócio tem o seu jeitinho, tem o seu toque pessoal. Mas elas tivemos que prepará-las, sim, pro nosso jeito, como nós queríamos. E com o tempo a gente vai ganhando experiência, conhecimento, vai melhorando alguma coisa, o que dá pra fazer aqui, traz uma ideia ou copia uma ideia, né? E vai trabalhando isso. Eu tive a sorte, Fabi, minha gerente, ela trabalhou 22 anos numa grande franquia, no Bob's, então ela veio já com essa bagagem. Veio pronta. Ela veio pronta na assertividade de entender. Lá ela tinha outra função, ela não era gerente operacional, ela cuidava mais da parte de gestão, que é o que eu faço. Então, esse tato de lidar com tanta gente ao mesmo tempo ali, ela não tinha tanto, mas eu acho que essa parte de adequação tem muito mais a ver com o universo de cada negócio. Então, por mais que a pessoa tenha experiência, ela vir com essa bagagem, essa questão de se adequar a cada realidade, acho que cada negócio é um negócio. Eu e a Fê, a gente faz a mesma coisa, a gente vende o mesmo produto, mas eu tenho certeza que ali dentro, cada negócio funciona dentro da sua engrenagem, dentro do seu jeito diferente. A minha fala foi que a gente tem um problema social, né, de muitas vezes a gente criar e educar as pessoas, assim, o homem para ele poder ser e tomar a decisão ali dentro de uma esfera, né, da família, de uma coisa assim, e às vezes a gente não estimular tanto isso dentro de uma mulher, como a gente pode estar prejudicando esse desenvolvimento. Por isso que eu falei isso, né? Então, assim, e a gente lá na Rio 4, a gente tem uma política estruturada de que, cara, a gente precisa ter
50% homens e 50% mulheres em cargos de liderança. E a gente está trabalhando na empresa para isso. E não só isso, em toda a parte de minorias, como a gente pode tratar isso. E não dá para a gente simplesmente jogar isso para o mercado, colocar, tem que ser, e a gente esperar que as pessoas cheguem prontas, porque existe ali uma origem diferente de todo mundo, às vezes nem todo mundo tem acesso, às vezes a gente colocando algum pré-requisito, a gente já elimina uma boa parte de candidatos. Então a gente às vezes tem que, como empresa, entender que talvez alguns profissionais vão chegar ali talvez não tão prontos, mas a gente dentro do negócio, pelo talento da pessoa, se a gente der pequenos ajustes ali, vai se tornar ainda uma potência ainda maior do que aqueles que já vêm de uma estrutura mais mainstream, vamos chamar assim, né? Mais normal, mais dentro do padrão. Agora falando sobre tendência dentro do segmento de vocês. Rio Quality adverte, você precisa se ligar nessa tendência. Ok, passamos do limite. Vocês falaram, eu vejo aí sobremesas da Letícia também lá no Instagram, super diferente do que a gente encontra dentro das hamburguerias. Não dando game over nem se fala, é esfirra, é pizza, é banana nevada, é borda de banana nevada, é uma loucura toda. O que vocês enxergam de tendência para 2024 dentro do canal de vocês aí? Eu vou falar. Vou falar. Eu acho que assim, a originalidade, eu acho que ela é fundamental para você conseguir criar um produto. Então, quando eu vou criar, eu também cuido dessa parte criativa, né? Toda a parte de criação de cardápio, criação de produto. Eu vou ali, estudo, tento entender para onde vai, para onde eu tô caminhando, que época do ano que eu tô, como é que eu posso abraçar. Agora no Natal, por exemplo, eu falei, nossa, a gente precisa de um produto. E aí foi um pouco de gosto pessoal, eu sou apaixonada por rabanada. E eu falei, por que não? Uma rabanada com sorvete, rabanada quente, sorvete gelado, tá calor. Vai ser ótimo, foi um sucesso. Eu nem tava assim tão imaginando que ia dar tanto sucesso. E assim foi. Acho que foi na sexta-feira passada eu lancei o Let Churras, que é um churrasco eu vi. Em forma de hambúrguer. Então assim, eu acho que a originalidade e você entender as tendências não só do mercado, não no mercado geral, mas do seu mercado. O meu mercado, por exemplo... Você diz da sua região específica? Da minha região. Eu acho que a tendência é você ser original dentro daquilo que o seu público espera. Então, se você trouxer a originalidade para dentro da sua marca, direcionado para o que seu público gosta e para o que seu público espera, o meu público está sempre esperando um hambúrguer novo. E aí eu tento conversar muito mais com essa questão sazonal agora, início de ano, a temática, churrasco, né? Todo mundo gosta de um churrasquinho. E aí a gente vai pensando nisso e sempre tracionando dentro de outros produtos novos para você sempre ir se reinventando. Na minha opinião, esse ano eu acho que ser original, você fazer o básico muito bem feito, principalmente falando desses caminhos que a gente tem muita informação, então eu escuto muito isso de grandes profissionais e grandes players, né, dentro do nosso mercado, de que você fazer o básico bem feito, de fato, é obrigação. Porque você tem tanta informação hoje que se você não fizer um básico bem feito, eu acho que para você se manter no mercado é encontrar originalidade dentro do seu público. O que seu público espera e gosta. E o que isso vai fazer você vender com qualidade e agregar valor dentro da marca com um produto novo. Então, legal. Original, vai no original, aquilo que você imagina que vai dar certo. Contar uma história boa por trás de um produto, exatamente. Né? Porque só de você dar o nome churras, Let Churras dentro de um hambúrguer, já vem um sabor na cabeça da pessoa, né? Já remete. Já vem aquele negócio defumado, enfim, já vem uma coisa assim que já associa e você conta uma historiazinha e impulsiona o produto, exatamente. Né? Com relação à tendência, é muito relativo. Por exemplo, tem muita coisa que tá no momento, é marketing, mas não vende. Então, às vezes, um básico, foi o que ela falou, um básico bem feito é o que funciona melhor. Por exemplo, nós temos N sabores de pizzas totalmente diferentes lá, que você tem pizza de batata frita com cheddar e bacon, porque a gente consegue utilizar produtos da outra linha de produção. Otimizam, né? A gente consegue fazer essa otimização. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Barbie. A gente fez um vídeo, lançamos um milkshake, muito marketing, muita visualização, muita empolgação, mas pouca venda. E o básico sempre performando bem, funcionando bem. Aí nós temos todos esses sabores lá, mas assim, o que mais sai? Frango catupiry, calabresa, sabe, o básico. Mas quando a gente confia também no nosso produto, aquela coisa que ele falou da imagem, de saber, é o do Let's,
a gente confia. É do Game Over, a gente sabe que é de boa qualidade. Então, mas tem que estar sempre acompanhando o que está vindo de novo e tentar fazer e se adequar. Dentro desse processo de lançamento de produtos, como se constrói ficha técnica do negócio de vocês? Vocês têm um target específico? Não pode custar, uma pizza não pode custar mais do que isso dentro da minha operação, senão eu não consigo fazer um preço que eu acho que seja comerciável. Como Sim, vocês pensam? No meu caso, existem linhas, né? Existe uma linha tradicional e uma linha premium. Então, elas são todos os valores tabelados. Então, já fica tudo Toda pizza premium tem o mesmo preço? Tem o mesmo preço e toda pizza tradicional tem o mesmo preço, porque elas têm a mesma linha. E aí você tenta colocar dentro de uma mesma faixa de custo. Isso. Né? E com relação aos lançamentos, a gente sempre tem a novidade do mês, que é uma área específica que é só para quem a gente sabe que é por um tempo determinado. Testa o produto, vê se vai funcionar, se funcionou. O que funciona legal, mantém. O que não funciona, a gente vai tentando e tá sempre fazendo alguma coisa nova, né? Movimentando a rede social, movimentando o cardápio. Sempre trazendo, né? Agora o Pizza Burger, que a gente tem Pizza Burger, que tá Que legal! bombando, que o chefe. Quem não assistiu ainda, vai ver o Pizza Burger. Pizza com hambúrguer mesmo, gente. É isso mesmo. Maravilhoso. Letícia, questão de ficha técnica, como você monta lá? Eu sei que você... Eu sou a data girl, eu sou a pessoa dos dados, assim. O meu já é um pouco reverso, eu vou pro caminho reverso. Por mais que eu seja a pessoa dos dados, quando entra nessa parte criativa, eu primeiro penso no produto, em como eu posso fazer esse produto. E aí, quando a gente tem um insumo, uma matéria-prima de qualidade, né? Difícil você fazer um produto ruim só se realmente não combinar. E aí, dentro desse processo criativo... Só se não foi eu que estiver fazendo, porque aí eu consigo fazer uma coisa ruim. Você consegue estragar. É mentira, né? Eu já provei o hambúrguer com PH e é bom. É bom. Eu imagino que seja, ele tá só sendo modesto aqui. Mas assim, o meu processo criativo ele já é diferente. Eu primeiro penso no produto, depois eu monto esse produto da forma que eu imaginei. É engraçado porque o meu processo criativo eu literalmente desenho em como primeiro eu imagino, depois eu desenho a montagem no papel e lápis mesmo, e aí eu vou escrevendo do lado o que pode ir, o que vai combinar, e depois eu vou pra loja. Normalmente tem que ser final de semana, que é mais tranquilo. Pra você é mais tranquilo final de semana? Pra mim é de manhã, porque aí só tem gente da produção lá e eu consigo desenvolver melhor. E depois eu monto, experimento. Ficou bom? Dá pra vender? Aí eu entro com a ficha técnica e vejo quanto que aquilo vai custar. Só que eu também tenho uma margem ali. Eu não posso passar de 33. Tem alguns produtos até que fogem um pouquinho, vão a 35, e aí eu tento baratear um pouquinho mais em alguma outra parte para tentar deixar ele mais equilibrado. Mas o meu processo criativo ele é reverso. Eu sempre penso no produto primeiro para depois pensar no custo. E aí, com base no custo, eu precifico. Entendi. Então, se tem um custo X, eu vou lá, margem de contribuição, vejo quanto que eu quero ganhar em cima daquele produto. E a Letícia, ela tem uma especialidade que é trabalhar em cima de preços justos, assim. Eu nunca vi ninguém olhar pro meu cardápio e falar, meu Deus, que hambúrguer caro. Pelo contrário. Então, sempre tento trabalhar com um produto de qualidade que agregue valor à marca pro cliente, mas que seja dentro da precificação justa, para que ele não ache nada, meu Deus, exagerado. A Let's Burger hoje trabalha dentro de margem de volume. Então, eu ganho em cima do volume das minhas vendas e não necessariamente. E você tem uma demanda, você tem um fluxo de cliente constante dentro do seu negócio. Você está em Angra, né? Isso. E a gente entende aqui no Rio como uma área que sempre tem muito movimento, principalmente nos feriados, final de semana, né? Mas, enfim, é uma região grande. Mas você consegue manter um fluxo constante de clientes dentro do seu negócio? Eu consigo, porque eu acho que o segredo do negócio é justamente esse, você se mantém em movimento. A gente é muito sazonal. Então, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, até março, a gente consegue pegar uma demanda natural de pessoas por conta do clima, é verão, tem muito... Lá, exatamente. E aí, ao longo dos meses, a gente vai trabalhando outras programações para a gente conseguir manter esse retorno, né, do cliente que já é nosso, que vive ali na cidade. Eu tenho 2 unidades hoje, então a geografia de Angra é um pouquinho complicada porque a gente está cercado de montanha, então de uma loja para outra demora 40 minutos. Caraca. E são só bairros diferentes, então... É meio complicado. A loja do Frade é um pouquinho menor, lá tem 6 colaboradores, o cardápio é um pouquinho mais enxuto. Mas, por exemplo, no inverno, para a gente conseguir trabalhar esse retorno do cliente que está sempre comprando com a gente, aí a gente tem uma série de outras coisas. Tem o rodízio,
de LEDs, então a galera senta, A come gente se quanto desdobra, quiser. né? E a gente vai Faz de tudo um inventando pouco coisas pra pra poder- estar sempre se Trazendo movimentando. de volta. Eu acho que o que traz o cliente de volta é ele entender o movimento do negócio. Ele tá vendo que você não tá só ali existindo e esperando ele entrar pra poder comprar. O cliente, ele tá sempre sendo estimulado a lembrar que a gente existe. Ele vê que você tá bombando, você tá hypada pra caramba Não lá dá e fala assim, tempo pô, não deles posso desistirem, perder, né? aham, não A Fê dá falou tempo esse deles lance desistirem. da Barbie, né? Eu, por exemplo, fiquei muito inclinada a fazer. A sorte é que eu não peguei o timing, assim, porque eu vi que não virou. Mas é uma coisa que a gente tenta fazer justamente pra ir de encontro com o que o público espera. Então eu tenho certeza que tinha Não, muita era gente assim, já tinha esperando, cobrança, sabe? assim, eu não tinha planejado fazer nada. E aí tem uma divulgadora pra mim, né, uma digital influencer, ela falou, não, eu vou fazer assim. Eu falei, então tá bom, vou confiar em você, você vai fazer. Ficou muito legal. E hoje, quando ela chega dos lugares, as pessoas falam, é a Barbie. Associam ela ao vídeo, entendeu? Assim, pra ela foi muito bom, pra empresa foi legal, teve essa movimentação, mas é um produto que passou, o filme passou, e outros milkshakes, que não é o milkshake rosa, Da Barbie. continua vendendo com glitter. Eu acho que a recorrência, ela tá muito, muito correlacionada, ela conversa muito com o movimento Sim. que a gente faz. Todo negócio vive da recorrência hoje em dia, né? Não Sim. tem jeito. Quantas vezes aquele mesmo cliente visita o teu negócio? Nanda, vocês lá estão numa área que são muito impactadas pela universidade. Isso, a nossa linha contrária é dela, né? Ela no verão tá todo mundo de férias, tá todo mundo lá consumindo. Tá todo mundo comigo. E tá todo mundo em casa, longe da lanchonete, é a hora que eu tenho que dar férias pra equipe, eu tenho que me organizar com outras coisas. Você diminui seu custo porque diminui o movimento, Isso. né? Em janeiro, por exemplo, o pessoal tá de férias, porque quando a Rural tá de férias. Quando a Rural volta é quando a gente começa a se movimentar, né? Todo o nosso cronograma anual é de acordo com o cronograma de aulas, de festa, de tudo em volta da universidade. Então, e assim, você conhecer o seu negócio e você conhecer o seu público e o mercado que você está trabalhando é muito importante. Por exemplo, quando acabou a pandemia, nós não tínhamos mais salão, porque nós precisamos utilizar o salão para fazer de cozinha, porque o delivery estava bombando. Então a gente teve que se adaptar. Reforma a loja, aumenta a cozinha. E acabou a pandemia. O que as pessoas querem agora? As pessoas querem sair, as pessoas querem comer, as pessoas querem lugares Socializar, instagramáveis, né? elas querem curtir, elas querem fazer tudo, gente. Estava todo mundo preso. Vamos fazer o quê? Quebra a cozinha, diminui a cozinha, aumenta o salão. Não estava suficiente. Eu preciso de um salão mais confortável. Eu preciso que as pessoas queiram estar aqui. Eu preciso que as pessoas estejam nas suas casas e elas pensem. Porque é muito confortável você estar no delivery na sua casa. Você pede, o lanche chega, você come e acabou. Por que eu iria num lugar se lá não tiver conforto, Exato. se lá não estiver legal? Exato. Então, aí começa a se reinventar tudo de novo. Vamos fazer um lugar legal, vamos chamar o Yogas, né? Foi o Yogas que fez lá o seu também. Foi. Fazendo marketing aqui, porque ele é muito bom. A parte Abraço, do grafite? Ele fez o grafite da Letícia, ele fez o meu. Acho que eu Legal. copiei dela. Fez o nosso grafite também. Então a gente faz. O que tem de diferente? Poxa, tem um banheiro legal. Vocês já foram lá? Tem um banheiro legal. Pô, tem um desenho assim. Tem um banco legal, é confortável. Tem uma sobremesa. É uma outra experiência, Tem né? Uma todo- imersão dentro tem do negócio, todo né? um conjunto de fatores que vai fazer com que a pessoa queira estar ali. Então a gente vai se adequando a todas as coisas que vão surgindo com o decorrer do tempo e daqui a pouco precisa fazer outra coisa, a gente vai fazendo. E vocês têm alguma maneira de fazer esse cadastro desse cliente, de vocês conseguirem saber quem é que está indo lá ou quem é que está Eu comprando tenho. no delivery para conseguir se conectar com esse cliente? Além do olhômetro, né? A gente tá sempre de olho em Eu quem converso entra, com tudo quem que é dono de sai. negócio e eles falam 75% dos meus clientes voltam todo mês. Eu falei, como é que você sabe? Pô, eu conheço todo mundo. O cara tem Mas a gente não é bem assim. E a gente fala muito de dados, né? Entender a recorrência é muito importante. Eu trabalho com tablet nas minhas mesas lá no salão. E aí, no final do pedido, quando o cliente ele solicita a conta, a gente faz uma pesquisa. O cardápio é no tablet. O meu cardápio é todo no tablet. Então, o cliente, ele senta... A gente sempre orienta, tem muito cliente que chega, ele quer ser atendido no balcão, ou porque ele já estava acostumado antes de ser o tablet e era daquela Tem toda forma. essa resenha também, né? E tem o cliente que isso. gosta de ter o contato direto com a gente, já sabe o que vai pedir. Tem cliente que a gente chega lá e pergunta, e aí, é do mesmo de sempre? E aí ele já sabe o que é. Mas falando de dados e falando de uma forma mais concreta, no final, quando o cliente solicita a conta na mesa, a gente faz uma pesquisa rápida com ele de satisfação para entender. E aí a gente colocou uma perguntinha lá se é a primeira vez que ele tá, se ele responder sim,
a gente encaminha para outra pergunta. Se ele responder não, a gente pergunta quantas vezes ele foi lá. Legal. Mais de uma, mais de duas, mais de Você sabe três. qual é. E a gente consegue ter um parâmetro ali dentro do dashboard, a gente consegue entender essa parte um pouco melhor de recorrência. Não é tão assertivo porque essa pesquisa de satisfação ela não é obrigatória. O cliente ele tem a opção ou não de responder ali, mas os que respondem a gente consegue entender um pouco melhor essa questão de recorrência e do movimento. Eu acho que falando assim, né, dessa questão do salão, que ela estava falando de ter o salão e de espaço, abraçando ainda esse tema, eu sempre falo para minha equipe que a prioridade sempre vai ser o salão. Porque a pessoa que ela tá em casa e ela tá dentro do conforto dela para ela receber uma comida, claramente é muito cômodo. A gente tenta trabalhar, entregar a mesma experiência, o mais próximo possível que a gente tem do salão em casa para o cliente. Isso tem todo um trabalho de embalagem, de logística, a gente tem os nossos entregadores específicos, mas a prioridade é sempre o salão, porque eu sempre penso na pessoa que ela saiu de casa pensando em comer um hambúrguer, que ela tomou um banho, passou um blush, se for mulher, o cara que foi botou um tênis, ou botou uma Havaianas, mas foi. Então eu sempre dou essa prioridade do cliente entender que a experiência, a gente fala, eu acho que essa palavra experiência ela meio que caiu, né? Ela ficou meio defasada, porque a galera usa muito. Inclusive, se alguém souber uma palavra nova pra gente conseguir ajuda a gente a melhorar o nosso vocabulário. Porque, exatamente, mas assim, Mas falando... experiência que se estiver fazendo direito, no nosso caso aqui, cabe. Falando da experiência, né, dessa questão do cliente ele se sentir a meta da Let's Burger, e isso é uma coisa aberta para todos os nossos colaboradores, é principal e fundamental é fazer o cliente se sentir em casa. Então ele sai da casa dele para ir para nossa casa, que também é casa dele. E aí isso foge também um pouco dessa questão do instagramável e tá muito mais correlacionado ao produto e ao atendimento e como a gente pode fazer esses dois fatores fazer com que o cliente ele volte. Legal. Um bom produto, né? Um ambiente. Quando ele pensar em comer alguma coisa, ele vai pensar na gente primeiro. Sim. E é um sistema, esse sistema do tablet compartilhar é um sistema terceirizado ou uma coisa que você criou? É do nosso próprio PDV. Nosso PDV, ele dá essa opção. A gente paga um pouco a mais, né? Tanto para usar o tablet, a licença do tablet. E aí dentro dessa licença do tablet, a gente tem essa opção de fazer Você sabe mais ou menos dizer quantos % respondem à pesquisa? É bem menos da metade. É 40, 43%. Mas já tá bom, é uma mas amostragem boa. É uma amostragem boa. A gente consegue ter uma métrica, mesmo sendo um pouco menos da metade. Dados de pesquisa aí, se 5, 6% responderem uma pesquisa, é muito. Amém, agradece a Deus. Com relação a mapeamento de dados, né, foi até uma sugestão que eu coloquei como um dos primeiros questionários lá do Google Social Club, entender qual é o seu público, porque isso foi um fator determinante para a gente montar a área Kids. A gente estava muito empolgado também na época, né? Porque nós tínhamos uma visão de um público que a gente atendia. E hoje os sites que a gente faz, o nosso delivery, eles mapeiam, né? Eles dizem para nós. E não sei se isso tem uma relação com o Pac-Man, como lá sempre foi algo muito temático, se isso trouxe um público mais juvenil. Então, nosso público sempre foi de 13 a 20 anos, 20 e poucos anos, um público mais jovem, e depois foi caindo cada vez mais públicos infantis. E eu sou mãe. Quantas vezes, gente, eu peguei e fui pra Campo Grande, pra mim a agência europeia é longe de tudo. Peguei e vou numa sorveteria em Campo Grande. Por quê? Porque ela tem uma área Kids. Porque uma mãe quer ter o sossego. É fator decisivo, né? É um fator decisivo. A mãe quer 10 minutos de sossego ela só pra poder tomar um sorvete. E não sai de casa se tiver um perrengue, né? Tá ali, tá assim, ó. Pelo amor de Deus. E lá no Game Over, eu no atendimento, eu lá na gerência, uma criançada chorando, mas tanta criança naquele salão que eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa, Então surgiu a oportunidade de expandirmos também, pegamos a loja do lado, assim como você fez agora. O Everton já foi logo, fez contato, vamos montar um brinquedo bem grande, fora. Tava montando no brinquedo, dia, o Paulo foi lá, tava montando brinquedo, eu falei, Paulo, a gente tá montando brinquedo, você tá aqui, não consigo nem te atender direito. E assim, uma coisa que deu certo. E o você teve um aumento de ticket médio, algo assim? Muito, assim, hoje a recorrência de pessoas que vão lá, porque é um fator, o que leva a pessoa a ir lá? Porque lá, além de ter uma boa comida, lá, além de ter um ambiente legal, ainda tem um espaço onde eu posso deixar o meu filho. E também, hoje eu também trabalho com festas infantis. Então eu alugo o espaço. Diversificou o teu negócio. Como é um espaço negócio. separado, o cliente pode ir lá
por mais um motivo, que é fazer uma festa infantil lá. Eu tenho parceiros também que oferecem kits de festas. Enfim, e é uma outra opção que você coloca dentro do seu negócio que vai fazer com que... É um novo produto, né? Que as pessoas vão até lá pra comer, mas na verdade o que tu tá vendendo pra ele é um espaço pra ele comemorar o evento dele ou fazer o evento dele, né? Que fica mais econômico, eu consigo atendê-los, eu vendo meu produto da mesma forma. Teve mês aqui, novembro, eu só agendo de segunda a quinta, eu não agendo final de semana, até pra não deixar de atender com meus outros clientes. Legal. E teve mês de eu não ter, de estar com a agenda fechada. Que demais. Muito No bom. espaço, entendeu? Então isso me trouxe essas famílias. E é uma inovação, né? A gente pensa em inovação, às vezes a gente vai lá em Marte, né? Pô, vou ter que lançar um foguete com um hambúrguer lá pra pegar o... E às vezes a inovação é algo mais dentro do comum que você vai fazer para poder diversificar o teu negócio, acrescentar um novo produto. Quem tá indo na mesma direção é o Rafa, com a hamburgueria do Rafa. Ele também tá montando uma área específica para comemoração de aniversários, de eventos e tudo mais. Então, assim, acho que talvez é um insight que outros que têm um salão legal conseguem construir, que tem uma marca legal que vai trazer um ambiente legal, podem construir. Isso é muito legal. Acho que as pessoas, elas realmente não dão a importância real. A gente fala muito sobre isso, eu já vi vários players falar sobre isso, e eu acho que as pessoas, elas não valorizam da forma que ela deveria, que é justamente essa questão de entender o público que você quer atender. As pessoas menosprezam um pouco isso, achando que você ter um bom produto já vai te fazer vender. Mas na real, quando você conhece quem você está atendendo, né? Eu, por exemplo, já não consigo abraçar, eu não consigo imaginar o meu negócio com Mara Kids, porque, embora eu atenda muitas crianças, eu vejo que a minha marca ela já não abraça tanto isso. Mas eu Minha pensava marca... dessa forma, assim, mas foi algo que os números me mostraram, ó, tem muita criança vindo aqui. Por isso é muito importante você conhecer o seu dados, público, né? você ter os dados. É muito difícil na prática a gente entender que fazer essa junção de dados, entender o seu negócio através de números e de mostragens é muito difícil. A gente sabe que na prática é viver o dia a dia e trabalhar dentro daquilo que dá. Mas se de pouquinho em pouquinho você conseguir ir juntando um pouquinho de dados, entender para quem que você atende, quem é o seu público maior, como você pode fazer para aumentar o seu ticket, se seu ticket é um pouco baixo, você já consegue entender o seu público através do seu ticket. Então acho que já é um caminho para quem está ouvindo e não sabe como começar, é entender um pouco mais quem você atende. E aí, quando você entende para quem que você está vendendo, quem você está atendendo, a tendência de você conseguir expandir, entender melhor os seus produtos, como você pode trabalhar, ela é muito maior. E falando de mercado, assim, tem uma coisa que quase ninguém sabe, mas eu, por exemplo, tenho uma linha toda de burger tradicional. Toda. E eu comecei com burger tradicional, depois eu implementei o artesanal. No marketing da Let's, você não vai encontrar, a não ser que você puxe muito lá pro início do feed, quando a gente realmente começou. Aí você vai ver lá todos os meus X, mas e eles assim... ainda continuam no cardápio. Firme, Mas ainda forte. funcionam. E hoje ele representa uma fatia de 40% ainda dentro dos negócios. Coisa. Começou com 100, 0, Tem uma margem depois melhor 10, do que o 90. artesanal ou não? É praticamente a mesma. Eu Mesma sempre margem. trabalho com a margem de CMV igualitária pra Legal. conseguir Mas vender aí você tudo. consegue atender o público, também tem essa preferência, Então, né? esse que é o legal. É você conseguir abraçar, por exemplo, não só na questão de gosto, porque tem gente que de fato não gosta de burger artesanal, mas também questão de bolso, por exemplo, universitário. A gente lá também tem faculdade, não perto da minha loja, mas ali eu tô no centro comercial. Então a galera sai muito pra almoçar, eu trabalho de 11 da manhã às 11 da noite todos os dias do ano, então Let's Burger nunca fecha, mesmo. Hanover também nunca fecha. Nunca fecha, gente? Nunca fecha também. Só o dia 24. Dia 25, sei lá, Papai No Noel. dia Fora 24 e no dia 31 a gente funciona meio período, sempre de dia. E aí à noite a gente não Trabalhando mais do que trabalha. eu. A gente troca, então são realmente 365 dias no ano. E aí eu sempre pensei, por que eu vou tirar? É só por uma questão social, das pessoas, isso vai valorizar mais a minha marca, eu não ter um burger tradicional. E claro que dentro do marketing, falando de propaganda e falando de venda, de fato não agrega valor, Sim. porque é o que todo mundo tem. Mas quando a gente fala de vender, é quando uma galera da faculdade, uma que recebeu o pagamento e outra que não, quer comprar um burger de R$35 e a outra só tem R$10 para poder pagar no lanche. Legal. Essas duas pessoas, elas vão acabar indo no mesmo lugar, porque elas sabem ali que dentro da Let's ela vai poder não só se sentir em casa, mas também conseguir consumir um produto de qualidade. Então, entender o público é fundamental. Eu acho que é uma das coisas mais fundamentais dentro pro sucesso do negócio. E a gente começou o papo falando de marca
E a gente volta para falar de marca, porque quando a gente fala de branding, né, a gente fala exatamente disso, não é só pensar no produto. E isso, às vezes, é uma falha de quem empreende no segmento de food service, de alimentação, porque começa por ali, né? Fala assim, nossa, eu faço uma massa fantástica, eu faço uma pizza fantástica, eu faço um hambúrguer fantástico. Se você parar por aí, você não constrói uma empresa de sucesso, porque existe um monte de coisa boa aí que todo mundo está vendendo. Sim. E o brand é o produto, a forma como a marca se comunica com o seu público, o preço que ela tem, tudo isso envolve brand, tudo isso envolve estratégia de negócio, e vocês hoje são muito conhecedores do negócio de vocês porque vocês estudam isso. Vocês entendem comportamento, vocês olham ali o que cada produto vende, é isso. O que cada produto está vendendo? A minha linha tradicional está vendendo quanto? Pô, 40%. Eu vou abrir mão de 40%? Como que eu vou substituir isso dentro do meu negócio? 40% paga muita conta. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a mensagem que fica para quem está empreendendo é estudar o seu público, né? Entender o produto que você tem, como ele se aplica, e a partir daí é uma vida que começa. E aí todo mundo vai mudando, esse público vai consumindo várias coisas, ele precisa, o seu produto precisa acompanhar o seu público, né? E é um trabalho infinito, né? O Fabrício, do Hambúrguer Perfeito, ele fala que, recentemente ele falou num programa que o Brasil é um dos países mais hostis para se empreender. Vocês que já estão mais avançados nessa jornada, vocês concorrem com isso? Na cabeça dele, o Brasil estimula negativamente tudo que você precisa fazer, né? A questão de contratar mão de obra, vocês têm a questão do motoboy, é uma mão de obra que precisa de alguns cuidados, né? É moto para lá e para cá, é dia, é noite e tudo mais. Vocês concordam com eles ou vocês acham que não é bem assim? Eu concordo, e dentro dessa temática eu sempre vou bater nessa tecla, é uma coisa que eu sempre falo, da questão da barreira, não só da barreira social por você ser mulher, mas falando do empreendedorismo, você tem uma barreira muito grande por essa questão da hostilidade, não só por incentivos fiscais, por exemplo, mas de comércio também. Eu acho que a barreira está muito mais correlacionada com o externo. Então, é aquilo que vem de fora, a informação que vem de fora, como você pode abraçar aquela informação e como você pode usar isso ao seu favor dentro do negócio. Dentro da minha experiência como empreendedora, eu vejo que a hostilidade, ela vem muito, não por esse fato de ser mulher, mas ela vem muito das barreiras que a gente tem dentro do negócio, nas questões fiscais, nas questões legais, sim, de contratação. Então, a legislação, ela é muito agressiva, confusa. Né? Então... Afasta, né, um pouco. Afasta. Mas eu acho que o tino de empreender, quando a gente tem... A Fê começou muito com essa coisa do... A gente não tem opção, né? Ou a gente faz ou a gente faz. Então, eu acho que o tino, ele leva muito, ajuda muito a superar essas barreiras mais difíceis, que é a legislação, que são as coisas legais. Por exemplo, trabalhar com motoboy não é fácil. Você tem que contratar ou o motoboy, você assina a carteira dele, ou você faz um contrato de MEI. Mas e se o cara se acidenta, o que acontece? Qual a sua responsabilidade sobre isso? Então, a gente está constantemente preocupada e tentando ultrapassar essa dificuldade natural que é empreender no Brasil. É muito difícil. Eu acho que a maior dificuldade é que a gente não vem preparado para empreender. A gente aprende na marra. Vai e fazendo, aí, né? O que tá dando certo aqui, isso funciona, isso não funciona, não pode fazer isso, assim como foi no registro da marca. Não era para ter feito assim, aprendeu como que fez da maneira certa. Eu até brinco com a minha contabilidade, eu falo, eu faço parte da equipe de vocês, porque é tão difícil entender todas as novas mudanças, por exemplo, todo ano muda lei disso, daquilo, aí você fica, calma aí, eu nem entendi direito como que tinha sido. E agora eu tenho que aprender tudo de forma diferente. Eu vou para contabilidade, gente, é sério, tem um dia que eu perco o dia. Eu sento lá e eu peço. Você pode me explicar o que é isso? Porque não é só dar o serviço para eles fazerem para você. Você tem que entender... Tem que ter certeza que está sendo feito. Qual é o trabalho que eles estão executando para você. Aí eu sento lá e falo, mas por que isso? Por que isso? Aí a gente tem que fazer toda uma faculdade para aprender a gerenciar. Eu acho que essa é a pior parte. Gerenciar a pessoa já é difícil. Ainda tem que entender como fazer as coisas da maneira correta. Eu acho que a Fê, ela bateu num ponto muito... Eu acho que muito mais do que eu acho que é isso. A gente não é educado a empreender. A gente não é educado a gerir qualquer coisa que seja.
A não ser que você entre numa faculdade de gestão, em uma gestão específica para fazer. É mesmo assim, eu acho que dentro do nosso arcabouço de leis e tudo mais, fiscalização e tudo mais, tudo isso muda. É muito volátil, né, o nosso cenário. Então, o que eu acho que, na minha opinião, é importante? Ter uma assessoria, eu acho que acho que dá para começar como um MEI, você fazendo ali pequenininho, pagando seu imposto fixo, mas cresceu, buscar algumas assessorias e consultorias que possam te dar essa resposta, esse ensinamento e aprender ao longo do processo. É sim um ambiente hostil, mas a gente está falando de empreender. E aí é importante a gente falar, a gente fica aqui às vezes estimulando pra caramba, e eu quero que o mercado cresça, a gente quer isso, mas é como qualquer outro investimento. Empreender em empresa é o investimento mais arriscado que existe no mundo. Assim como ele tem o maior risco, ele tem o maior retorno. Você empreender o teu dinheiro numa renda fixa, ele vai render aquele dinheirinho ali, você sabe que você vai ganhar. Numa renda variável, vai render um pouquinho mais, você pode perder um pouquinho mais. E empreender em empresa é o mais arriscado de todos. Mas ele pode também mudar a tua vida. Então é ter a consciência que não é fácil. Vocês estão aqui falando esse tempo todo como é, mas existe um caminho, senão ninguém estava aqui falando história. Não é fácil, a gente não sabe, mas a gente quer e a gente aprende. A gente aprende a fazer, como fazer da maneira correta. Pra gente encerrar, eu queria que vocês tocassem numa pauta que eu acho que é super importante para todo mundo. E o grupo feminino tenho certeza que talvez ainda mais, que é com relação à rede de apoio. Como construir ou o quanto é importante se ter uma rede de apoio para que a mulher consiga empreender e desenvolver ali o negócio deles. Qual é a rede de apoio de vocês? Quem é mãe, principalmente, né? Precisa mãe aí é um outro patamar, né? Não cheguei ainda. Eu não compreendo como que uma mãe que não tem um apoio consegue trabalhar ou fazer qualquer outra atividade que seja. Porque eu só consigo fazer o que eu faço hoje, tanto no Game Over, tanto na musculação, consigo tirar um tempo pra mim, consigo fazer o meu treino, consigo trabalhar em paz, porque tem pessoas também no meu negócio que tem as funções específicas, que eu não preciso me preocupar, porque chega um momento também que a gente precisa se retirar de algumas funções. Né? No começo, tudo é você que faz tudo, é você e você. Você que... Até você ainda tá fazendo muita coisa. Mas chega uma hora que você precisa se retirar para você conseguir olhar algumas coisas de fora e fazer. E para você fazer tudo isso, tem que ter pessoas do seu lado. E eu sou muito abençoada, porque graças a Deus eu tenho minha mãe, eu tenho um grupo familiar muito forte. Moram perto. E desde pequeno, os avós dos meus filhos, na parte de pai também, todo mundo tá ali, preciso disso. Eles correm e buscam a criança na escola, tô numa reunião e vai hoje para vir no podcast. Vamos comigo, porque tá de férias, então a criança vai ficar em casa ou vai vir aqui e a gente tem que se desdobrar. É muito importante. E eu acho que a empresa ela pode ser uma rede de apoio, falando de mulheres. Né? Porque a gente tem que entender qual a necessidade de cada um, o que a gente pode estar fazendo como suporte para aquela mãe, né? Ali, legal. O que ela tem de diferente, se ela está precisando de uma coisa que tem essa abertura, principalmente a nós que somos gestoras, de ter essa parceria. E poucas empresas ainda pensam no benefício com esse olhar, né? No benefício para o colaborador, né? Às vezes a gente fala assim, não que não seja importante, mas a gente já vê uma evolução das empresas investindo em, por exemplo, gym pads, né, de acesso ali para as pessoas conseguirem fazer atividade física de forma mais barata e tudo mais, mas ainda não tanto como conseguir ajudar lá as mães a cuidarem dos seus bebês, das suas crianças e tudo mais, né? Exatamente. A minha rede de apoio... Lobo solitário, como é que tá aí? Conta aí. Eu preciso fazer um agradecimento muito especial, eu acho que é muito importante. No início, né, já falei aqui dentro dessa nossa conversa dessas barreiras naturais que a gente tem por ser mulher, mas eu tive o privilégio de encontrar um grupo de mulheres, porque existe um grupo de mulheres. A gente tem um grupo no WhatsApp, acho que agora são 2, com 250 cada uma, que é o Burger Delas, que foi criado pela Amandinha, a esposa do Fabrício do Burger Perfeito, com a Dani e a Aline. Eu amo vocês, muito obrigada por isso. Elas foram fundamentais e a gente hoje tem um grupo só de mulheres e a gente pode deposita. Me colocar nesse grupo. Pode deixar que hoje mesmo a gente vai colocar. Mas dentro desse grupo a gente consegue não só dividir as nossas dores, mas entender que nossas dores não são únicas. Porque quando a gente empreende, a gente tende a achar que o problema é a gente.
que o problema é nosso, que a nossa gestão não é boa, que o nosso trabalho não é bom o suficiente, e é por isso que tá dando errado. E aí quando você tem a oportunidade de dividir isso com outras pessoas que vivem o mesmo que você, fica um pouquinho mais difícil. Eu, por exemplo, nunca tive um apoio familiar específico, meu namorado me ajuda muito, então assim, me bota muito pra frente, o trabalho dele, a profissão dele não tem nada a ver com a minha, eu não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, mas eu consigo depositar ali as minhas dores também. Mas nada mais importante do que essa rede de apoio de viver, compartilhar, dividir e também de ajudar pessoas que estão vivendo o mesmo. Se por um acaso alguém aqui que está vendo acha que esse problema pode ser você, não é. E aí você vem em todas as questões dos fatores determinantes, desses fatores externos. Então, às vezes é alguém na sua equipe que não está te ajudando o suficiente como deveria. Eu tenho uma rede de apoio, a minha equipe é minha rede de apoio. Eu sei que se hoje eu tô aqui e meu negócio está funcionando, é porque eu tenho pessoas capacitadas ali dentro para fazer o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, seguindo os padrões. Eu acredito muito em processo. Eu acho que é muito importante falar disso também. Criar processo, e criar processo não é difícil, não precisa fazer tudo de uma vez, e dentro dos processos a gente também consegue encontrar um apoio, porque quando você tem um processo por escrito, fica muito mais fácil da pessoa entender o que ela tem que fazer e tirar um pouco da sobrecarga que às vezes a gente tem, porque o empreendedor, a empreendedora principalmente, tende a achar que ela precisa fazer tudo e que ninguém vai fazer como ela faz. Né? A gente que tá ali de frente, a gente que tá na linha de frente fala, vou fazer, fulano não vai fazer como eu, só vai ficar bom se eu fizer. Se você fizer. Só que, então, bad news, porque tem muita gente que faz coisa muito melhor do que a gente. Aquilo que a gente acha que ninguém faz igual, a gente faz situação muito melhor. assim de eu me frustrar, porque eu pensar assim, gente, eu achava que eu fazia isso otimamente, e olha... E você encontra alguém aí que depois faz que a pessoa faz, eu falo, agora só você que vai fazer isso. Eu vou te falar que eu não desse faço mal mais eu não isso. sou, porque eu tenho certeza que a minha equipe faz tudo melhor que eu, cara. Eu só tenho certeza absoluta. E é isso, então encontrar a rede de apoio dentro da nossa própria equipe, por menor que ela seja. Eu comecei com 2 funcionários, hoje eu tenho 30. Então, assim, foi muito despretensioso. A história da Let's, eu nunca imaginei que a Let's fosse chegar no lugar que tá. Mas eu acho que a rede de apoio, ela abraça muito mais na parceria, por exemplo. A parceria que a gente tem com a Rio Quality também é uma rede de apoio. Falar isso. Legal. Exatamente. Porque agora, se a gente consegue levantando progredir... minha moral aí, né? Mas isso sim, de forma geral, porque se a gente consegue progredir, eu tive a oportunidade, e não é no merchan pra Rio Quality, mas assim, a gente entender que grandes empresas, quando elas têm essa consciência de abraçar aquela pessoa que também tá te apoiando, então o apoio é recíproco, né? A gente apoia a Rio Quality comprando da Rio Quality, mas a Rio Quality, ela retribui isso pra gente, então não é um mero serviço. Eu tive a oportunidade, hoje os rótulos da Let's, lá dos ketchups da Heinz, são com a logo da Let's no meio, graças à Rio Quality. Então acho que isso também é uma questão e um jeito de você encontrar apoio nas pessoas que te rodeiam. Então acho que tá muito mais correlacionado a você olhar pro seu redor, entender com quem que você pode contar, como essa pessoa pode te ajudar e identificando, da mesma forma que a gente falou pouco tempo atrás de como identificar o público, acho que a gente também tem que saber identificar a nossa rede de apoio e entender que nem todo mundo vai te ajudar tanto quanto você imagina, e as pessoas que talvez você não espera tanto são as que vão te ajudar. E a rede então, de apoio não é só assim, as pessoas que estão ali, a gente está falando de apoio, a gente pensa muito assim, a família, os amigos, as pessoas que estão do nosso lado nos incentivando. Mas empresarial, no ramo empresarial também existe uma rede de apoio. Assim como você disse, a Rio Quality é uma rede de apoio do seu negócio. E a própria Rio Quality tem as empresas do segmento que a gente também troca, compartilha. E assim, da mesma forma, de um ano para cá, nós fechamos também muitas parcerias empresariais. São grupos que a sua empresa tem acordos, contratos de oferecer também. A gente tem uma empresa em Seropédia também, que é uma empresa grande, uma empresa de internet, por exemplo. Então, a empresa fornece um serviço diferenciado de internet para os nossos clientes e, em troca disso, a gente também oferece um cupom de desconto para os funcionários dele, porque eles oferecem um produto e uma empresa fortalece a outra e todos crescem juntos. Isso também eu entendo como rede de apoio. Aliança, né? Como rede de apoio. E sempre está cercado de empresas fortes, eu penso muito nisso. E você está sempre aonde
você quer que o seu público esteja. Se a gente quer vender para aquele público específico, a gente está fechado com aquela empresa específica. É isso que hoje nós entendemos que funciona também para a gente no nosso público local. Porque assim como você tem os seus clientes de veraneio e tem os clientes locais, nós temos os alunos, mas também nós temos que manter aqueles nossos clientes. E a gente consegue fidelizar eles através dessas parcerias, entendeu? E isso fortalece. Isso é um grupo de apoio que faz com que a gente se torne forte dentro da cidade e principalmente porque a gente tem a Rio Quality. Eu acho que é isso. Acho que o apoio está muito mais correlacionado com pequenas coisas, são micro coisas que você juntando tudo te dá um macro apoio. Sim. Então, tá muito... Da mesma forma que a gente tem esse trabalho de identificar o público, a gente também precisa ter esse trabalho de identificar quem é que vai apoiar a gente. E aí você consegue identificar esse apoio na pessoa que te estimula a continuar, que te dá ideias pra você ser diferente. No início, na pandemia, quando eu não sabia muito o que fazer, que eu fiquei, tá, mas como que eu vou... Ninguém me conhece, eu acabei de abrir, como que eu vou fazer as pessoas saberem que eu sou no momento que tá tudo fechado dentro de um bairro de periferia, o bairro que eu comecei, o bairro que eu nasci e cresci, que é classe D, E. E aí como que eu pensei? E aí eu tive uma rede de apoio de um amigo meu falar, por que você não vai entregar lá um panfleto no bairro X? Isso foi um apoio. E aí um outro amigo falou, manda um bilhetinho escrito à mão, falando que você tá com eles, que tá com o teu cliente. E isso hoje se tornou uma marca tão forte dentro da Let's Burger que a gente não consegue parar de fazer. Nem isso, pode, né? Nem pode. Se parar, mas as isso pessoas vão sentir falta. são pequenos exemplos de apoio. Então, a rede de apoio, ela tá muito mais nesses pequenos detalhes em que te estimula a continuar, em não desistir, encontrar outras formas e outras soluções para trabalhar melhor e evoluindo ao longo da jornada. Eu acho que é muito sobre isso, né? Enquanto o porquê for mais forte do que o que, a gente consegue ter a força suficiente para continuar na jornada, porque vão haver várias barreiras e com uma rede de apoio a gente consegue passar por elas mais facilmente. E aí eu vou aproveitar que a gente está encerrando o programa e falando de rede de apoio, para falar do apoiador do programa, a Heinz, que vocês já até citaram, já é parceira de vocês aí há grande tempo, que está lançando no mercado agora pimenta, né? Molho de pimenta, vocês já estão com os presentes de vocês aí, ó. Eu não sei se vocês são fã de pimenta ou não. Eu sou fã de carteirinha. Vocês vão passar por uma situação comigo aqui agora. Ah, não. Vai. Tem água, tem, ó. Deixa eu me separar. Vai todo mundo experimentar. Essa aqui é o sabor mexicano, de jalapeño. Não sei se vocês têm hambúrguer de jalapeño lá. Além desse, tem mais 2 outros sabores e um deles é um sabor coreano, que é uma tendência aí pro nosso mercado. Eu vou provar junto com vocês. Eu vou começar a estudar. De tendência. Quem sabe aí, a gente não tem um lançamento novo, ó. Pra você, vou até te servir o pequenininho aqui, ó, pra nós. Coisa pouca, coisa leve. Letícia já vai vir mais preenchido. Já dá uma caprichada. Eu vou esperar pra comer junto. A gente vai fazer um brinde aqui com a pimenta. Aí, caprichei, ó. Obrigada. Vou esperar você pra gente separar. Pra gente... Vou pegar um maior aqui pra não morrer também aqui. Sair fogo do meu ouvido, né? Então, meninas, bora, mulheres, empreendedoras, obrigado pela presença de vocês, pelo papo fuderoso, esse PF aí cheio de conteúdo pra gente. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Espero ver vocês em breve com mais iniciativa, mais inovação, mais referência pra gente, porque a gente admira pra caramba o trabalho que vocês têm feito. Então, aí ó, um brinde com pimenta, Heinz. Obrigado, Heinz. Esse foi mais um Papo Fuderoso. Obrigado, galera. Não, é bom demais, gente. Muito bom. Tá aprovado, Heinz. É bom. Essa é de vocês, galera. Obrigada.